Beleza. Então agora a gente vai olhar e falar do amor, só que pela perspectiva já do casal. Então aquilo que une, aquilo que mantém o casal, aquilo que faz esse início de relacionamento até depois o casamento, para então na próxima etapa, na próxima aula, falar sobre o casamento em si, já, né, no núcleo da pequena família, né, o casal e filhos. Então vamos começar falando dessa união desse casal. Eu acho tão bonitinha essa palavra. No enamoramento, tem uma imagem do outro sem que o conheça. Eu ainda não o vejo. Eu vejo um ideal, num duplo sentido. Quando se torna realidade, vê-se lentamente o outro do jeito que ele é. Concordar com isso, com o outro como ele é, com sua grandeza e suas fraquezas, isso é amor. No enamoramento, concordo com o outro do jeito que eu o imagino e não como ele é. Por isso, o despertar do enamoramento é uma condição prévia para o amor. Eu acho interessante ele trazer isso, porque eu sempre falava que a paixão, o superar a paixão era mais difícil, né? Às vezes aqueles pequenos encontros e que geralmente aí aqueles relacionamentos que não engatam mesmo, né? Que tem alguns encontros, as pessoas se conhecem um pouco, geralmente gera um tipo de sofrimento muito intenso, muito profundo. E, poxa, você nem conhecia a pessoa, não tinha intimidade realmente, você não via a pessoa, mas gera uma dor muito grande quando termina algo que nem começou. Eu atendo muitas pessoas sofrendo pelo fim desses 3 primeiros meses. E eu falo, né, a virada aí dos 3 meses, porque geralmente é o tempo necessário para o primeiro, segundo, terceiro, aquele quarto encontro, e aí às vezes acontece um distanciamento, às vezes para de responder, às vezes tem um lado interessado, o outro não. E por que é tão difícil superar isso? Porque nesses primeiros meses, você não tem ali uma pessoa, você tem ali o seu ideal, aquilo que você busca e que você está tentando enfiar aquela pessoa naquele ideal. Então você tem ali a sua relação com o ideal que você criou do relacionamento. A pessoa vai estar apaixonite burra, né? A pessoa está ali, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é isso, ela é aquilo, ela é tudo aquilo, porque você não conhece, não convive e não sabe, não vê quem ela é realmente. Só o tempo, a intimidade, vai permitir este conhecer, vai permitir que você olhe para o outro e realmente diga: eu vejo você. Tanto que eu falei um tempo aí atrás para o meu namorado, né? Falei, eu gosto de quando chega naquela fase do relacionamento que você olha para a pessoa e fala, e ó, vai fazer tal coisa. Aí a pessoa vai lá e faz, você fala, puta, de novo. Você já sabia, você já esperava, porque é quem ela é assim que ela age, você já conhece. Sabe quando não vai dar muito certo, você olha para a cara da pessoa, já sabe o que ela está pensando ali. Eu gosto desse nível de intimidade. E o amor é você conseguir incluir tudo isso. É quando você olha a parte mais bagunçada da pessoa e escolhe estar ali mesmo assim. E consegue olhar para aquela característica e falar: beleza, tá tudo bem. Ela não é perfeita, eu não sou perfeita e a gente segue. É conseguir amar a pessoa com esse pacote de características e não o ideal que eu criei da pessoa. Porque é muito fácil se relacionar com o ideal, só que isso não é uma relação. Então, todas as vezes que começa esse relacionamento, essa paixonite, esses enamorados ali nos primeiros instantes, é sempre um se relacionando com a imagem do que ele projetou e o outro se relacionando com outra imagem. Eles sequer se tocam de verdade, não tem uma relação de verdade. É sempre a relação com uma imagem. Só a intimidade, o tempo, a convivência, a possibilidade de ver o outro, que inclui lembrar que tem pai e mãe, que inclui a família, o sistema, os emaranhados daquela pessoa, a história, o destino, tudo que aquele ser precisa passar. Então, olhar para tudo isso, concordar com tudo isso, reconhecer que o outro tem sim grandezas e fraquezas, aí sim, isso é o amor. Ele é muito menos romântico, ele é muito menos fofinho, mas é de uma profundidade, de uma intimidade, novamente falando sobre aquela questão da morte, né? Ali morre também o teu ideal do relacionamento,
Ali morre também a tentativa de encontrar a pessoa perfeita. Ali morre também aquilo que você imaginou que seria, porque não é. É do jeito que é e não do jeito que você imaginou. No fundo, é bem simples para um casal. Quando se olham nos olhos, quando se olham nos olhos, realmente se olham nos olhos, vem somente a alma. Quando as almas se encontram, então é possível o amor. Mas essas almas se encontram de forma que não permite ao indivíduo possuir a outra alma. Ela não a possui, somente a vê. Mas existe então nessas almas um vínculo que é profundo, fiel e firme, com poucas ilusões. Ele não é tão estreito porque a outra alma é respeitada continuamente. No entanto, pode mantê-los. Então, é um vínculo que se mantém muito próximo, só que respeita o indivíduo. Então, não é a união de dois que forma um, é a união de dois que cria algo maior do que eles dois. Então, o relacionamento ele passa a ter uma força maior do que cada um dos indivíduos teria sozinho. Então, a força que um relacionamento tem não é de 1 mais 1 que dá 2, não, é algo além desses dois, porque é algo que realmente impulsiona mais. No apoio que um dá ao outro, isso se exponencializa. Mas continuam sendo os dois. Continua tendo essa individualidade, continua existindo todo emaranhado com o sistema de cada um. É olhar nos olhos, é conseguir enxergar que tem um ser ali, que tem essa alma. E que quando essas duas almas se encontram, e essas almas, elas percorreram caminhos, e tem histórias, e tem sistema, e tem todo o fluxo da vida, você começa a respeitar aquele outro. Porque, poxa, foi toda uma formação para aquele ser estar ali na tua frente. E começa a ser grato por tudo que aquela pessoa viveu para estar ali também. Porque se ela não tivesse passado por tudo que passou, se ela não tivesse vivido tudo que viveu, ela não ia estar na tua frente naquele momento. E quando você olha para tudo isso e inclui tudo isso, você respeita que ali tem um indivíduo, mas a conexão ela é tão forte, profunda, que você consegue manter esse laço estreito, mas sabendo que é o outro, que o outro é inteiro em si, e que ali não tem mais espaço para ilusão. É realmente quando você vê toda a parte estragadinha do outro, tudo que você julgaria como errado, toda a bagunça, toda a confusão, tudo aquilo que você olha e fala, nossa, né, mas podia no mundo ideal ser diferente? Aqui já não tem nem espaço para isso. É olhar o outro e realmente trazer o poder, a potência da frase, eu vejo você. Porque daí você inclui ali tudo que aquela pessoa realmente é. Todo relacionamento é único. Então, logo me envolva com um parceiro na consumação do amor, estou ligado. E a liberdade de escolha para nesse momento. A ideia de que se poderia ter um e o outro engana. A liberdade, ela é restrita quando você entra num relacionamento e, ao mesmo tempo, ela se torna uma escolha e não uma prisão, se tiver consciência. De novo, né, volta naquele ponto, a partir do momento que se tem consciência, você abre mão de certas liberdades para estar preso num lugar, mas que não é uma prisão de verdade. É aquele cachorro que fica latindo atrás do portão que está aberto. É meio que isso. Tem como sair? Tem como sair. Mas a questão é, você quer sair? Vale a pena sair? Porque depois que você experimenta esse lugar tão profundo, tão íntimo, e que se você consegue olhar o outro e não julgar o outro, e o outro também te olha sem te julgar, isso gera uma conexão, uma união tão profunda, que por mais que o portão esteja aberto, vale a pena sair? A questão é, por serem sempre dois indivíduos, sempre vai ter a opção de sair. Só que isso não deve ser feito de uma forma leviana, isso não deve acontecer porque eu cansei, eu desisti, eu não faço questão, porque tem outra pessoa passando ali que é mais legal, porque não tem o compromisso, o respeito, o vínculo. Isso é uma opção quando realmente o outro lado já não está mais ali, quando já está, sabe, um nível de desrespeito em que não se respeita mais o indivíduo, a alma, o saber que existe o um e o outro, e aí quando você não respeita ou não tem esse respeito, né, da alma ali, não tem como manter vínculo, não tem como ter uma relação. Todo o resto, o porquê cansei, o porquê não dá, o porquê é desgastante, o ser desgastante ele é parte do emaranhado, ele tem como ser resolvido.
Só que precisa dessa consciência e dessa disposição interna de resolver, e aí sim, dos 2 lados, né. Então, a ideia de que dá para ter total liberdade de relacionamento, não, só que você abre mão da liberdade para estar num relacionamento por escolha, e isso de certa forma é sim, também uma liberdade. O parceiro com o qual me envolvo se torna uma parte da vida, não posso mais me retirar. Tornamo-nos, por assim dizer, parte de uma alma comum. O parceiro coloca algo em movimento que somente é possível com esse parceiro, e exclui algo que depois não é mais possível. Portanto, a liberdade de escolha termina consideravelmente nesse momento, mas isso não é nenhuma desvantagem. Se realmente me envolvo com essa pessoa, justamente porque essas limitações existem, nascem daí desafios e forças que ultrapassam de longe aquilo que se pensa poder alcançar com a liberdade de escolha. Na verdade, não é o muito que realiza a pessoa, mas o essencial. Então, quando se está num relacionamento, que se tem esse essencial, esses pontos de contato, essa capacidade de nutrir, a coisa mais básica mesmo, do convívio, do estar ali e manter isso de forma respeitosa e contínua, isso gera um ganho, uma força muito maior do que o do estar sozinho. Quando se tem um relacionamento e se toca o mundo da outra pessoa, a outra pessoa toca o seu mundo, não tem como desfazer isso depois, não tem como desver, né? É por isso que na constelação a gente inclui os relacionamentos anteriores. Às vezes um casamento, às vezes um namoro mais longo, às vezes aquele noivado que foi desfeito, assim, aquele compromisso, aquela promessa de casamento que foi desfeita. Isso tudo precisa ter lugar, porque isso tocou e transformou tão profundamente a pessoa, que inclusive o parceiro mais recente, ele deve o encontro dele com aquela pessoa do jeito que ela é, ao parceiro anterior. Então eu só sou quem eu sou hoje por causa das histórias que eu vivi, das pessoas com quem eu me relacionei. Se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, eu não teria deixado coisas lá atrás, eu não teria aprendido outras coisas, então eu não seria quem eu sou hoje. E não estaria, neste momento, com essa disposição interna, sendo quem eu sou para outro relacionamento. Então, quando você olha para uma constelação e ali tem outros relacionamentos, é necessário integrar e trazer tudo isso, porque o que existe hoje pode estar dando certo, pode não estar, pode estar um emaranhado danado, pode de repente nem ter um relacionamento ali, a pessoa não conseguir mais se relacionar, mas tudo isso só é possível nesse momento porque o passado ali existiu, o passado trouxe a pessoa até aqui. E a partir do momento que entra nesse movimento com o parceiro, não dá para desfazer isso, é dali para frente. Só que, claro, a gente bota em ordem novamente, né? Não é porque não dá para desfazer um encontro que você não pode voltar para o seu lugar quando, eventualmente, ali saiu do seu lugar ou quando entrou no emaranhado. Então, você volta para o seu lugar, mas sem excluir o encontro que aconteceu. Quando eu olho para o outro, somente como um indivíduo, existe então esse despertar. Quando vejo como está conectado com a sua família e sei algo sobre emaranhamentos, então eu vejo que ele não pode ser de outro jeito. A gente conversou um pouco sobre isso, né? Do quanto eu realmente escolho e do quanto as escolhas elas acontecem no automático pelo que eu vi do meu sistema. E o outro lado, a mesma coisa. Quando eu olho para a pessoa, às vezes aquela reação que ele teve, que ela teve, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o sistema. Então, às vezes, até mesmo numa conversa, às vezes uma palavra num sistema tem um peso, em outro sistema tem outro. Às vezes, uma brincadeira num sistema é super mal compreendida em outro. E isso não tem nada a ver com a relação direta daquele casal. Isso tem a ver com o peso todo de um sistema, de um lado e de outro. Então, quando você olha para o outro, você tem que lembrar, ali tem a repetição de padrões de um sistema, com os emaranhados, com toda a história, com tudo que cada um viveu e que chegou a vida ali, né, ao longo do fluxo da vida, chegou até essa pessoa que está na minha frente. E tudo isso faz parte. Então, eu não olho mais o outro como um inimigo ou como tendo vários defeitos que precisam ser combatidos e resolvidos. Não, é uma pessoa que está ali, que tem um monte de história, que tem o seu sistema e que, assim como eu, tem um monte de bagunça lá dentro.
Então, beleza, uma pessoa bagunçada, outra pessoa bagunçada. A gente só se encontrou por causa disso, senão nenhum dos dois estariam aqui. No casamento. Quando um homem, que é um caso específico que eu achei interessante trazer, ele está lá nas ordens da ajuda, só que quando eu falei de ordem da ajuda, eu quis trazer a ordem. E aqui a gente já tem um caso mais específico, que não deixa de ser ali um emaranhado também. Quando um homem jovem se casa com uma mulher mais velha, ocorre a muitos a imagem de que ele procura uma substituta para sua mãe. E ela, o que procura? Um substituto para o seu pai. O inverso também é válido. Quando um homem mais velho se casa com uma mulher jovem, muitos dizem que ela procura um pai. E ele procurou uma substituta para sua mãe. Portanto, embora isso possa soar estranho, quem persiste por muito tempo numa posição superior e até a procura e quer conservá-la, recusa-se a assumir o seu lugar de igual para igual no mundo dos adultos. Isso aqui parece contraditório porque se o homem mais velho procura, tanto faz, né, o homem ou a mulher, mas se o mais velho procura do outro lado da relação o mais novo, a gente pensa que, então um está assumindo o papel ali de pai ou de mãe e o outro de filho. Está procurando no outro essa relação. Mas o inverso também. A pessoa que se coloca como menor, ela também está buscando pai ou mãe, mas a pessoa que se coloca como maior também. Só que aquela pessoa que se coloca como grande, então, por exemplo, um homem mais velho, ele se coloca como grande e ele está, mesmo assim, buscando pela mãe. Por quê? Provavelmente, aquela criança que precisou crescer cedo demais, que teve que ser forte, resistente, ocupar aquele papel, talvez o papel do próprio pai, muito cedo, e aí, então, nesta relação, ele acabou, talvez, estou aqui divagando, hein? Talvez cuidando da mãe, e ele entende que essa relação, então, é a relação que ele tem com a mãe dele. Na busca por uma mãe, para suprir um vazio, inconscientemente ele repete o mesmo padrão e procura por uma menina mais nova, de quem ele possa cuidar. Ainda assim, ele está olhando para a mãe. Ele está olhando para a mãe que faltou e está encontrando a mãe que vai continuar faltando. Ele está encontrando a filha ali. Só que ele não sabe que ele está encontrando a filha, ele continua buscando a mãe. E é uma relação tão inconsciente que os dois lados buscam por uma falta da sua origem. Os dois lados buscam, essencialmente, por pai e por mãe, independente da idade. O que os dois negam, de qualquer forma, o ser adulto, o ter uma relação de igual para igual, onde tem ali cada um o seu lugar, a sua responsabilidade, que tem que ter equilíbrio de troca, do dar e receber. Eles negam essa postura. No fundo, os dois se colocam, então, na posição de pequeno, na posição de que eu não posso aceitar esse equilíbrio de troca. E se não aceita equilíbrio de troca, não está encarando o adulto, não está conseguindo lidar como adulto. Portanto, os dois entram, independente da idade, nesse papel de criança. E é interessante olhar para esse tipo de emaranhado, né? Às vezes a gente procura a resposta óbvia. Então o mais velho está servindo como pai ou como mãe, o mais novo está buscando ali a referência de pai e de mãe. Tá, mas o outro lado também é verdadeiro. Lembra? Sempre que tem uma questão que não é vista, que não que não sobe para a consciência, que fica ali inconsciente, o extremo oposto dela é a mesma questão, só vem com uma cara diferente. Ciúmes. Às vezes o ciúmes aproxima ainda mais o casal. Isso acontece, por exemplo, quando o ciúme da esposa protege os filhos e o marido de uma aventura caprichosa ou da interferência de outra mulher na família. Mas, em geral, faz o contrário, afasta os parceiros. Se você tem crises de ciúme, observe a situação honestamente e talvez descubra uma secreta pressão sistêmica empurrando-a para longe do seu parceiro. A pessoa ciumenta deseja inconscientemente que o parceiro se vá. É aquela pessoa que tem tanto medo de perder que, na verdade, está desejando perder. A dor de pensar em perder é tão grande que é melhor lidar com a realidade de perder. A pessoa que tem ciúmes, geralmente, entra num nível que ou vai tão na tentativa de controlar o outro e ultrapassa o limite ali do respeito, da individualidade, ou então ela mesma sai do relacionamento fazendo aquilo que ela tem medo que o outro faça.
é muito comum que as pessoas ciumentas sejam geralmente as que mais traem, porque a dor de imaginar aquilo é tão grande, então ela faz. E aí, por fazer, ela sabe que, tá, o outro também pode fazer a mesma coisa. Então, se ela faz, ela começa a ter que se proteger da mesma forma que ela fez, como é que ela faz para o outro não fazer, e entra numa neura. Então, o quanto o ciúmes vem de uma indisposição, é a falta do espaço ali do lado. Não tem espaço para o outro, eu não tenho coragem de admitir isso. Tem uma pressão do sistema para que aquele outro se afaste, então eu vou tentar controlar, eu vou dizer que eu vou expressar que eu vou controlar ali que quero a pessoa para mim, e vou ultrapassar o limite do respeito do indivíduo para que dessa forma se torne insustentável e realmente a pessoa se vá. Separação. A separação é inevitável quando não existe esse reconhecimento e onde não existe a disposição de procurar um possível emaranhamento e talvez trazê-lo à luz. Mas a separação não é nenhuma solução, porque isso continua no relacionamento seguinte. A separação é, portanto, uma fuga daquilo que, no fim das contas, a vida exige de cada um de nós. Então, vamos lá. Separação é inevitável quando tem, então, essa tentativa de esconder, de manter inconsciente, de se recusar a olhar, e aí o que acontece? Entra no padrão de repetição de comportamento, de continuar com os padrões familiares, de manter o outro afastado, de se tornar indisponível, e quando um dos lados se recusa a olhar completamente para isso, às vezes a relação se torna tão desequilibrada que não tem muito o que ser feito. Agora, a separação, quando não resolvida, quando não se olha para as questões, poxa, se não olhou, continua lá. E não tem como fugir. Não tem como falar, deixa essa parte aqui da minha vida, que eu não vou olhar para isso, então eu sigo para o próximo relacionamento e aquilo ali ficou para trás. Tudo que exclui, repete. Então, se a pessoa não olha para o que precisa ser visto, se separa para não ter que olhar, mas busca outro relacionamento depois, vai repetir o mesmo padrão. A única forma de não repetir é olhando para o que precisa ser olhado, é reconhecendo, é trazendo para a consciência. Toda separação, então, a gente pode dizer que nasce desse espaço de inconsciência, em que eu escolho, inconscientemente, não olhar para as minhas questões, geralmente boto a culpa no outro, e aí pronto, né? Melhor separar mesmo. Lembrando que toda separação, cada um tem que assumir metade da responsabilidade. Não existe um culpado por uma separação, até porque se as duas pessoas se encontraram, elas têm laços emaranhados, têm a sua forma de ver a vida, por algum motivo se encontraram, e assim, quando eu falo por algum motivo se encontraram, parece que, nossa, teve uma grande interferência planetária e para aquela pessoa, naquele instante, encontrar com essa, e nem é disso que eu estou falando. Você cruza com várias pessoas pela rua todos os dias, e de repente tem aquela criatura que você olha e fala, o que que gera isso? O que que gera esse interesse? O que que gera aquela conversa que flui por mais tempo, que de repente vira um outro encontro, que de repente dá continuidade? Essa continuidade é porque tem algo em comum entre as duas pessoas. Isso não acontece no mero acaso. Um primeiro encontro é acaso, tá? Agora, e depois? A construção disso? A construção disso é porque tem afinidades e escolhas. E se tem isso, é porque em algum lugar tem alguma coisa que o outro traz que ou vai te colocar em xeque, chacoalhar ali a tua visão do teu sistema, né? Ou vai concordar com alguns pontos do seu sistema. Geralmente precisa de um pouquinho de cada uma dessas medidas, né? E então, se você tá com alguém, é porque tem coisa ali em comum. Ninguém começa um relacionamento que não tem absolutamente nada em comum. Mesmo que a pessoa esteja no polo oposto. Porque às vezes parece que não tem nada em comum, porque a pessoa está num emaranhado parecido, só que vivendo o polo oposto daquilo. Quando a pessoa, então, se nega a olhar isso e tenta botar a culpa no outro, ela novamente está excluindo a própria responsabilidade, excluindo aquilo que fez ela entrar naquele relacionamento, excluindo aquilo que está fazendo ela sair do relacionamento, e no próximo o padrão vai se repetir de alguma forma.
Quando se trabalha com um casal que se divorciou, então ajuda-se os dois na tristeza. Os dois se amaram muito, senão não teriam se casado. Deixa-se que os dois vejam de novo o começo e o amor bem profundo que tiveram e como lhes dói a separação. Então, talvez comecem a chorar. A dor não suprime a separação, mas depois não existirão mais censuras. Então, há respeito. E o casal, embora tenha se separado, fica unido como pais de seus filhos. E mesmo que não tenha os filhos, né, se resgatam o respeito. Então, é aquele casal que consegue falar do outro, consegue incluir o outro na história da vida ali. Ah, eu tive um relacionamento com aquela pessoa e não é aquela coisa de, nossa, eu perdi anos da minha vida. Não, eu me relacionei com aquela pessoa, ela faz parte. Tem esse respeito pela pessoa e pela história que viveram juntos. Quando esse casal, então, o casal se desfaz, é necessário que os dois relembrem desse porquê de estar junto. Todo relacionamento começa porque tem essa primeira conexão. E quando você resgata essa primeira conexão, é possível reconhecer que sim, tinha algo que ligava, talvez até uma parte idealizada. Com o tempo, isso foi se mostrando diferente. Os dois não souberam lidar, cada um assume a sua responsabilidade, os seus 50%. E justamente por assumir isso, olha para o outro e reconhece também que ele fez o que dava conta, que ele também tem o emaranhado dele, a família dele, as questões dele. Então, beleza, eu tenho a minha, tenho a dele, 50% cada um, a gente pode seguir, cada um com a sua vida. Respeitando a história. Toda vez que chegar alguém para vocês falando daquele fulano, daquela não sei quem, com aquele nível de desrespeito, sem, né, se vitimizando, sem assumir a responsabilidade por ter dado errado também, sempre que chega falando daquele traste, ou da falecida, ou de todos esses nomes aí que se usa para falar geis, ali tem alguma coisa que não foi vista, não foi trabalhada, que vai se repetir. Se a pessoa está buscando um relacionamento e ela chega nessa intensidade, vai se repetir. E o primeiro ponto é trazer isso para a luz, é mostrar isso, trazer isso para a consciência. Olha, é o seguinte, tá vendo toda essa energia que você está direcionando para isso? Isso vai te trazer o mesmo padrão novamente. Geralmente as pessoas não gostam muito, mas é importante, e depois que chega nessa parte aqui de reconhecer o que eles viram lá no início, e abrir espaço para um novo amor, aí sim, as coisas se acomodam, é diferente. Até porque, muitas vezes as pessoas carregam a culpa também. Poxa, eu me meti num relacionamento tão ruim, não é possível que eu não enxerguei. E às vezes até outras pessoas viam e falavam, e a pessoa não via, e enfim, a gente ouve todo tipo de história. Então a pessoa se sente culpada por ter entrado numa relação assim, e por isso ela não pode assumir a responsabilidade, ou não pode olhar para o começo, porque senão ela vai se sentir mais culpada ainda. Todas as vezes que lida com uma separação, lida ali também com uma grande parcela de culpa. E aceitar essa culpa, reconhecer essa culpa e integrar essa culpa é essencial. Uma boa separação dá certo quando os parceiros dizem um para o outro: eu amei muito você. O que eu dei para você, dei com muito prazer. Você também me deu muito, vou guardar isso com honra. Assumo a minha parte da responsabilidade pelo que não deu certo conosco e deixo a sua com você. E agora deixo você em paz. Então, separa-se e cada um segue o seu caminho. O que eu dei para você, dei com prazer. O famoso eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu pude, eu entreguei aquilo que eu tinha. Você também me deu muito, vou guardar isso com honra. Isso é essencial. As pessoas tocam e transformam as nossas vidas. Imagina negar tudo que você recebeu de um relacionamento anterior. Quanto de você ia negar hoje? Eu falo isso, né? Talvez você já tenha me ouvido falar. Eu me formei em filosofia por causa do meu ex. Se eu decidisse, então, arrancar, nossa, não posso nem lembrar. Gente, arrancar uma parte importante de mim. E assim, eu tô falando de uma formação, né? Sem falar da parte da história em si, do quanto eu me transformei por ter estado num relacionamento.
E as pessoas querem fazer isso como se pudesse arrancar, tipo, trocar de roupa. Só que não é trocar de roupa, é meio que arrancar a pele, não dá, sabe? É tirar uma parte muito profunda. Já foi, vamos lá, é uma tatuagem, não é uma peça de roupa. Então você não tira um relacionamento anterior como você, eu vou tirar isso aqui porque agora esquentou e eu não quero mais. Não, é como uma tatuagem. Se você for arrancar a marca que a outra pessoa deixou, você vai arrancar uma parte de quem você é. Ela se tornou você ali. E imagina o que é viver negando uma parte que está marcada em você. Negar um relacionamento anterior, claro que em proporções, em intensidades diferentes, né? É diferente o tipo de relação. Mas quando você nega pai e mãe, né? Você não está negando ali? Cada um 50% de quem você é. Quando você nega um relacionamento, você também está negando tudo que você se transformou graças àquele relacionamento. É como tentar arrancar a tatuagem. Vamos lá, vamos ver como é que vocês estão, aí a gente vai para a parte final. Deixa eu voltar para cá. E aí? Todo mundo fazendo as pazes com os exes. Não pode chamar de traste mais. Traste abençoado. Eu sinto muito. É. Gente, é uma evolução, né? Nossa, é outro patamar. Nossa, é muito louco. Você tem muito essa tomada de consciência mesmo, né? Pra gente agir dessa forma. Então, assim, não dá, meu. É um processo mesmo. A pessoa precisa entender que tem que ser feito isso. Ex-abençoado aprende a lição, mas nunca mais. Graças a você, nunca mais. Olha que bom. Graças a você, nunca mais. É maravilhoso. Mas é legal, e esse tipo de tomada de consciência é só quando passa pelo entender, né? Porque, claro, tem coisas que a gente vê na constelação, mas tem coisa que, quando você entende, aí você começa a ver no dia a dia a mudança daquilo, né? Não é só o emaranhado em si, o energético em si. É quando você vai, por exemplo, falar daquele traje, não, pera, tá aqui, faz parte, peraí. E a gente começa a reorganizar uma forma de entender e de agir também, né? É um olhar de cima mesmo, de olhar assim, tipo, tá, olha a minha vida, olha, isso aconteceu assim, aquilo ali aqui. Não tem uma identificação como se a dor ainda estivesse acontecendo agora. Afinal, se é aí, já foi, né? Então, respeitar aquela pessoa que eu era lá atrás também, que fez as escolhas, que viveu o que viveu, porque por pior que tenha sido, poxa, né? Cada um que viveu algo, ele estava ali. Naquele momento era o melhor que podia fazer também. Então é se respeitar quem era antes, lá no passado, é respeitar o quanto se transformou com aquela pessoa, é entender que sim, ela faz parte e dar espaço para tudo isso, né? Porque senão a gente julga não só a pessoa, mas se julga por ter ficado com aquela pessoa. Minuto de silêncio. Eu fiquei com uma dúvida na parte quando você falou da diferença de idade, né? Na sistêmica, tem alguma coisa relacionada, por exemplo, quando existe um relacionamento de parentes da mesma família? Aí, então, depende do parente quão próximo, sim, né? Porque senão se você pegar, por exemplo, primos, você tem uma conexão ali, pensando nos antepassados, você vai ter avós em comum.
Então, nisso você já tem uma influência, é como se os seus emaranhados e os emaranhados do outro lado ali passassem por uma mesma raiz. E Então, como que faz uma constelação nesse sentido? Porque eu não ouvi em nenhum lugar sobre isso. Mas é que aí você vai constelar um por vez, né? Seria interessante constelar o filho de um casal desse, porque daí você pega os dois lados. Porque se você for constelar, por exemplo, vou constelar vamos pegar prima e prima, né? Uhum. Então, vou constelar a prima. Eu vou constelar só ela. Ela em relação a ele, mas quando eu abro o sistema que eu vou estar olhando pela perspectiva dela. Eu não vou abrir os dois sistemas juntos. Uhum. Agora, quando eu for constelar, olha como passa para a geração seguinte. Quando eu for constelar o filho deles, aí os bisavós vão ser os mesmos. Aí que começa a briga maior, né, a treta. Porque você vai pegar uma raiz daqui que devia expandir lá para cima, mas eles se encontram ali em cima, né? Uhum. Quatro gerações, é isso? 4 gerações para cima eles se encontram. Uhum. E aí o emaranhado, que aquele pedaço da família tem que ganhar mais força, porque ele está vindo por dois lados. Ele está vindo tanto pelo pai quanto pela mãe. Então, chega naquele filho com mais força. Então, é uma forma de potencializar E é engraçado, né? Isso é muito parecido com o que acontece na genética. Quando você tem uma questão genética na família, que quando tem filho entre parênteses, isso aumenta a possibilidade da expressão daquela questão, né? Uhum. É a mesma coisa. Se tem muita bagunça, muito emaranhado ali, vai aumentar, vai potencializar esse emaranhado ali para gerações futuras. Então, o encontro em si, de um casamento de primos, vai ter lá seus emaranhados, porque as questões da família são as mesmas, tá? Mas quem realmente vai sofrer mais com a intensidade disso são os filhos. Agora, a questão é, por que olhar para dentro do próprio sistema, né? Por que se encantar com alguém dali de dentro? Uhum. Interessante. O que tem ali que está tão latente, tão pedindo atenção, que não me permite nem olhar para fora para seguir minha vida, me faz obrigatoriamente olhar de volta. E aí, olhar de volta e perpetuar aquilo, né? Se vai ficar mais intenso para a geração seguinte, então me fez continuar ali em trazer mais intensidade ainda para o ciclo. É importantíssimo abrir, e aí, assim, se fosse eu constelando, a pessoa chegou para mim, pegando aí o exemplo, né, prima e prima, eu pegaria e daria uma super atenção para esse lado da família que eles têm em comum, para ver cadê? O que vem dali, que está pedindo tanto para ser visto que ninguém está olhando? Por que está gritando tanto ali que eles estão juntos para trazer isso para a luz e ainda não subiu, não apareceu? E de novo, né? Mas daí fez todo o movimento. Significa que então eles não podem mais ficar juntos? Que aquilo ali seria... Não, às vezes até escolhe ficar e tudo bem, né? Nunca é um julgamento moral do pode ou não pode. Agora, é estar junto por escolha e não por emaranhado do sistema. Respondi? Uhum. Interessante. É porque eu já vi várias coisas, né? Mas não vi nada nesse sentido, né? E aí me criou uma curiosidade. E aí, quando você falou da idade, faz todo um sentido, né? Porque aí depois eu vou fazendo toda uma análise das pessoas que eu conheço. Sim. E faz muito sentido, Foi na roda. né? E é interessante porque quando você olha, eu também conheci alguns casais, geralmente o homem muito mais velho, e quando você chega bem perto mesmo ele tendo aquela postura toda assim, né, do cara mais velho, não sei o quê, por trás você olha e você fala, meu, moleque. Uhum. Geralmente são os velhos da lancha, é isso. Quando você olha, você fala, nossa, gente, tá adolescente ainda. E tá ali no mesmo padrão. Uhum. Buscando uma mãe sem saber. Uma mãe novinha. Nossa, aí é tipo ficar doido, né? Ai. Tudo bem? Você faz favor de fazer as pazes com os exes.
Inclusive. Chora não. Ai, gente. Bom, vamos lá. Eu vou falar agora a última parte, a menorzinha. E é sobre um amor maior além do casal. Só para vocês fecharem os microfones e compartilhar aqui. E a última etapa, então, desta visão sobre o amor maior. Então, agora a gente vai para além do relacionamento de casal em si. Falar um pouquinho de amor ao próximo. O amor ao próximo significa amar os seres humanos como eles são, alegrar-se com eles como são, reconhecer-se igual a eles e amar cada um em suas características pessoais, sem desejar que seja diferente. Nesse sentido, amo também o seu destino tal como ele é, mesmo sem entendê-lo, mesmo quando ele me limita ou desafia, ou quando me traz um fardo. Quando abraço o meu destino e o destino alheio como se fossem pré-determinados e, portanto, como inalteráveis, vejo que eles não diferem entre si. Então nos vejo, a ambos, entregues e subordinados a forças maiores, às quais igualmente nos submetemos, seja o que for que isso nos proporcione ou exija de nós, em termos de alegria ou de dor. Do assentimento a esses poderes nasce o verdadeiro amor ao próximo. Ele se dedica a todos do mesmo modo, pois não se julga melhor ou pior, maior ou menor, mas sente-se igual e equiparado a todos diante de algo maior. Aqui entra de novo a questão do não julgar, nem o outro, nem a história do outro, nem o que ele vive, nem o que ele dá conta, nem se está certo ou errado, nem se o destino foi cruel ou não foi. Conseguir amar seres humanos, isso pra gente é um grande desafio, né? Porque eu quero amar o próximo, aquele próximo ali que eu me identifico, que tem coisas em comum, aquele próximo que eu amo pessoalmente, não como humanidade. E às vezes já é difícil, claro, a gente está escalando aqui, né? Às vezes já é difícil amar de verdade, sem julgar, a pessoa que eu escolhi amar, que está ali para conviver, que eu escolhi conviver. Agora, imagina aquela pessoa que está ali, que me irrita, aquele, no meu caso, né, o vizinho barulhento, as pessoas que fazem coisas que para mim são cruéis ou com valores completamente diferentes. Na época de eleição, né, quando tem um lado um partido, outro lado outro partido, e aí, né, vamos lá, amar o próximo, e aquelas brigas todas que a gente vê nos últimos anos. O amar o próximo é conseguir olhar e entender que sim, o outro também tem as questões e limitações, prazeres e dores, e que tem o próprio destino, e da mesma forma que eu tenho coisas na minha vida que eu não consegui resolver, que eu não consigo controlar, coisas que acontecem que estão muito além da minha própria esfera de atuação. Então, amar ao próximo é estar adiante e se colocar subordinado mesmo a algo maior. E isso aqui nos traz um aspecto do que é confiar, e aqui fala como se o destino fosse algo predeterminado realmente, né? Poxa, a gente tem escolha? Tem, um tanto, tá. Mas tem certas coisas que acontecem e a gente não sabe explicar. Talvez tenha tido escolha, talvez, mas está tão inconsciente que eu não sei. Então, se eu não sei, é algo que eu vou colher como consequência, mesmo sem saber. Então, tá bom, eu entrego isso. A minha mente não vai alcançar isso, então eu só entrego. E se isso me acontece, se coisas ruins podem acontecer comigo, então coisas ruins podem acontecer com o outro. Se coisas ruins acontecem com pessoas, outras pessoas fazem coisas ruins. E ali sai, de novo, a questão do julgamento moral, do que é o certo ou errado. Não estou dizendo aqui que certas atitudes, enquanto sociedade, não precisem ser punidas, que não existe algo que é certo ou errado, enfim. Até porque quando o amor está em ordem, o que impera ali é o respeito. Então, quando realmente está em ordem, um não vai destruir o outro. Só que sim, está todo mundo na desordem. O mundo é uma bagunça, é um monte de emaranhado, de um monte de sistema, de um monte de dor e sofrimento,
E aí, quando eu me lembro disso, é um pouquinho mais fácil de amar o outro, porque, de novo, né, como a gente estava falando, vê de cima. Eu vejo o emaranhado, eu vejo o outro, eu vejo a dor do outro, eu vejo as coisas acontecendo. Se eu não estou identificada ali com a história e com a minha própria dor, eu consigo perceber que, poxa, é a pessoa aprendendo, vivendo o processo dela. Do mesmo jeito que o adulto olha para a criança quando ela está aprendendo a andar, e quando ela cai, no lugar do adulto falar, nossa, você fez errado, como você é burro, você caiu, o que o adulto faz? Dá uma risadinha e fala, oi, que bonitinho, ele vai levantar e vai andar de novo. Esse é o processo de um ser humano olhando para outro, enquanto humanidade. A gente vai cometer vários e vários e vários erros. E a gente vai levantar e continuar. E vai ser assim. É comigo, é com cada um aqui, e é com quem eu olho lá fora e julgo. E quando eu julgo e eu penso que eu não devia estar julgando, é comigo de novo. Ups, tropecei de novo, não tinha que estar julgando, estou julgando. E esse é o nosso processo de evolução. Então, o amor ao próximo é também o amor diante de algo maior. É essa entrega, essa confiança a algo maior, e aí aqui ele não traz um nome para isso, a gente vai até falar sobre isso daqui a pouquinho, falar não, eu vou só trazer aqui uma passagem de uma coisa que ele traz sobre o amor, mas o Bert nunca traz um nome exato para isso, mas amar ao próximo é entregar a este algo maior. A grande alma, então, uma possibilidade aí de nome, podemos nos ligar ao mistério como os pais se ligam aos filhos. É interessante essa questão do mistério. Tem uma passagem que ele reconhece, tipo, olha, eu não sei o que tem, eu não sei que nome que dá para isso, e existem mistérios que vão continuar como mistérios, mas eu tenho muita coisa para fazer aqui com o que eu consigo saber e entender. Então, eu continuo fazendo a minha parte, sabendo que tem coisas que eu não vou alcançar. Então, podemos nos ligar ao mistério como os pais se ligam aos filhos, comunicando-lhe o que achamos errado em seu mundo e exigindo melhorias. Não satisfeitos com o mundo tal qual é, tentamos salvar dele a nós mesmos e aos outros. Há, porém, outro caminho. Quando nos associamos ao mistério do mundo, conseguimos esquecer o que se aplicava aos relacionamentos conhecidos, assim como, ao nadar no oceano, esquecemos os rios que o alimentam, e quando alcançamos um fim, esquecemos os meios. É um exercício de olhar de cima de novo. Quando eu estou ali no meio da confusão, sem entender o que está acontecendo, tudo dói, tudo é pessoal e eu quero mudar o mundo. Quando eu dou um passinho para cima e eu olho o mundo de fora com clareza e reconheço, eu não sei nada da história do outro. Eu não sei nada nem da minha história, porque grande parte está inconsciente. Eu não sei nada do mundo, porque o mundo tem os mistérios que a minha mente não vai alcançar. Então, eu não sei por que as coisas são como são. E existe uma ordem que não sou eu que controlo. Então, eu tenho que olhar com esse afastamento para permitir que as coisas fluam. Quando eu me coloco nesse espaço, eu posso fluir. É lidar com aquilo que é inexplicável, é lidar com esses mistérios sem julgar. Porque senão é o mesmo movimento dos filhos que viram para os pais e julgam os pais, e está errado, e não tem força para ir para a vida. Porque se o filho está julgando o pai, ele não consegue olhar para frente. Agora, se os seres humanos estão julgando essa grande alma, essa grande consciência, esse grande mistério do mundo, poxa, se eu julgo o mistério do mundo, eu não tenho força para ir para frente. Se eu julgando pai e mãe já não tem, imagina julgando toda essa consciência que permite que a vida aconteça. Eu não tenho força sequer para alcançar esse negócio tão grande. Então, eu perco a minha força com uma causa que não vai funcionar, não tem como mudar o mundo. A única coisa que eu posso fazer é reconhecendo que eu não sei e que tem coisas que vão permanecer como mistério, virar para frente, cuidar da minha vida, daquilo que eu posso, daquilo que eu alcanço, daquilo que eu posso realmente fazer, entregar e contribuir com os outros. E uma coisa que é interessante, né? Às vezes, a gente quer fazer tudo, menos o que a gente pode fazer. O ser humano adora, né? Querer cuidar de tudo, fazer tudo, questionar tudo. Falo muito isso por mim também. Eu quero resolver o mundo. E às vezes eu não tenho vontade de fazer aquilo ali, ó, que é o básico, que é o simples e que eu posso fazer. Ah, mas isso aqui eu não quero, eu quero o mundo, né? E se a gente fizesse só o que nos cabe, já seria coisa pra caramba para contribuir para a vida, né?
A gente falou do amor, e o tema hoje era o amor e a ordem, né? Para falar sobre as ordens do amor, então vamos falar da ordem. Onde reinam as ordens do amor, cessa a responsabilidade por injustiças cometidas no grupo familiar. A culpa e suas consequências retornam às pessoas a quem pertencem e começa a vigorar a compensação através do bem, substituindo a necessidade surda de compensar através do funesto, que gera o mal a partir do mal. A compensação positiva acontece quando os mais novos aceitam o que receberam dos mais velhos, apesar de seu preço, e os honram, independentemente do que tenham feito, e quando o passado, bom ou mal, já pode ser considerado como passado. Então, os excluídos recuperam seu direito de ser acolhidos e, em vez de nos atemorizarem, nos abençoam. Quando lhes damos o lugar que merecem em nossa alma, ficamos em paz com eles e, de posse de todos os que nos pertencem, sentimos-nos inteiros e plenos. A ordem é quando a gente devolve cada um para o seu lugar. A ordem é quando o que aconteceu ficou no passado. A ordem é quando eu posso reconhecer que foram outros tempos, que eu não sei de nada daqueles tempos, e que a única coisa que eu sei, ou deveria saber, ou eu posso saber, é como cuidar da minha vida. A ordem começa sendo filha, sendo filho. Começa olhando para trás e reconhecendo que eu recebi a vida do pai e da mãe, do jeitinho que tinha que ser, do jeitinho que eles puderam me dar. E para eles da mesma forma. E quando olha para trás, poxa, mas aquela família bagunçada que veio daquela origem, né, e com tanta história, com tanta dor, de novo, eram outros tempos. Foi como foi, era o que era possível naquela época, e a única coisa que eu posso fazer é fazer daqui para frente, é fazer o meu. Eu não tenho como mudar o passado. Eu não tenho como criar algo diferente no que já foi. O que já foi como foi porque era o que dava para fazer. Então agora a minha única responsabilidade é de fazer melhor daqui para frente. E quando eu olho para trás, julgando como foi, eu não tenho essa força. Então a ordem é parar de tentar justificar e de criar essa necessidade de ser a justiceira do sistema e de querer as coisas a meu modo, e de olhar para frente, falar, quer saber? Então, peraí, deixa eu cuidar do que é meu. E daí a gente para de olhar o mal com o mal e começa, assim, a perceber um ciclo novo que expande, que vai além do sistema, que vai além de tudo que já existiu até aqui, que é deixando o que é passado no passado, receber a vida que me foi dada, porque se eles caminharam até aqui, me deram a base para eu ir além. Eu não preciso ficar cavando o mesmo buraco que eles cavaram. Eles me deram a base já. E a base é para ir daqui para frente. E só assim, todo o sofrimento e toda a dor que os antepassados, que os nossos antepassados todos viveram, teve a sua função. Só assim valeu a pena. Porque se você se recusa a ir para frente, você está ficando ali, vivendo a mesma dor que eles. E se eles fizeram o que fizeram, é para que quem pudesse vir depois, pudesse ir além do que eles foram. E para terminar, uma breve história, e essa história eu vi, nas Ordens do Amor, tem 2 vezes, no Centro Sentimos Leveza tem, esqueci o nome, um outro que eu usei bastante aqui de referência que tá mais para cima também tem. Então, é uma história que eu nem ia colocar, mas eu vi ele falando tantas vezes, e em todas o tema é o amor. E eu vi isso em tantas vezes, em tantos livros, falei, não, vamos olhar para isso. Não tenho uma resposta aqui, só tenho perguntas, e como eu sempre termino as aulas com perguntas e coisas para vocês pensarem aí, refletirem e deixarem isso reverberar, hoje vai ser uma história que o próprio Bart usa. Certa noite, um homem sonhou que ouvia a voz de Deus que lhe dizia, levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei e ali me ofereces esse filho em sacrifício. De manhã o homem se levantou, olhou para o seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para Deus. Tomou o filho,
Levou-o à montanha, construiu um altar, amarrou as mãos do filho e puxou a faca para sacrificá-lo. Mas então ouviu uma outra voz e, em vez do seu filho, sacrificou uma ovelha. Todo mundo conhece essa história, né? Como o filho olha para o pai, como o pai olha para o filho, como a mulher olha para o marido, como o marido olha para a mulher, e como eles olham para Deus. E como Deus, se existe, olha para eles. Um outro homem sonhou, à noite, que ouvia a voz de Deus, que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei, e ali me oferece o filho em sacrifício. De manhã cedo o homem se levantou, olhou para o seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para o seu Deus, e lhe respondeu encarando-o: isso eu não vou fazer. Como o filho olha para o pai, como o pai olha para o filho, como a mulher olha para o marido, como o marido olha para a mulher, como eles olham para Deus, e como Deus, se existe, olha para eles. E eu deixo essas perguntas para vocês. Responde! Saber? Mas eu acho muito legal que, eu passava e aí eu olhava e falava, cara, de novo essa história, de novo essa história. Eu falei, tá bom, vou botar. E ele, nas Ordens do Amor, ele fala, já contei essa história, mas vou contar de novo. E eu não sei pra vocês, pra mim, me dá uma sensação quando eu leio essas... Tipo, se você me perguntar uma resposta, eu não sei. Mas me dá uma sensação interna, assim, de um cenário do outro, tipo... É muito louco a sensação que me vem, assim. E aí? Gabi tá com uma cara de aprontona. Eu tava aqui pensando, tipo, qual foi a sensação que eu tive? Eu não tive nenhuma sensação tão forte, assim, acho que pra ter tanta percepção no meu corpo. É um dilema essa história, essas duas histórias do jeito que você contou agora. Antes não existia a segunda versão para mim. Antes não tinha dilema. Não tinha. Pois é. E o mais louco, assim, né? É pegar a história do Bert, pô, anos no seminário. E aí ele me vem com essa, tipo, oi, como assim? Bugou. É que até então, né, a história de Isaac e Abraão foi uma atitude de fé e ele foi lá, depois a gente conhece essa história, ele foi lá e ouviu a Sim. voz. Quando ele foi, aí Deus falou que não, que já tinha preparado um sacrifício, que era um cordeiro e tal. Pronto, aí a gente conhece essa história, que aí várias ministrações falam sobre a fé e tal, obediência. Aí agora colocando esses pontos, olhando pela constelação familiar, né? Tem coisas para se pensar, assim, principalmente da outra versão mesmo. E o que me vem, assim, muito forte é o respeito mesmo, né? Como que o filho olha pro pai, tipo, você estava disposto a me matar? E como é que a mulher olha, tipo, oi? Né? Claro, se todos estão unidos numa mesma fé, todos entendem o propósito disso, ok? Uhum. Pô. E aí eu fico imaginando o outro lado, né? E assim, aí é uma visão muito caricata mesmo, né? De olhar para um Deus enquanto forma, olhando e pensando, se ele fez, ele prova a fé. Se ele não fez, ele prova um respeito enorme, uma coragem enorme em relação ao próprio filho. É. Não tem como um Deus virar e falar, ai, tá errado o que você fez. E o filho super confiou no pai, né? Ele tá amarrando, tá lá e tá confiando. Sim, sim.
E tanto Abraão que foi obediente a Deus, que ele via como pai também, né? Sim, sim. E aí entra muito nessa nossa, na visão do que é o Deus também, né? Uma história do Antigo Testamento, né? O que era a visão de Deus naquela época também, né? Que já é bem diferente do Deus do Novo Testamento. Mas não tô falando besteira, não, né? Isso mesmo. Mas me pegou bastante, assim, de eu olhar e falar, cara, a sensação que me dá de respeito de todos, inclusive de um Deus olhando e falando. É. Mas aí é bem o contrário do que é essa obediência total, né? E aí? E aí entra no ponto de fé de cada um, o que faz mais sentido. E aí, realmente, eu não sei. Mas eu acho interessante ele trazer tantas vezes em tantos pontos isso, e para mim me ficou ainda... Quando eu li a primeira vez, beleza, já mexeu comigo pelas minhas questões, os meus questionamentos. Mas quando eu vi ele repetir isso tantas vezes, e depois de ler realmente a biografia dele e a história dele, eu falei, caramba, que coisa curiosa, porque ele é uma pessoa que estudou tudo isso muito mais do que eu, e me traz um negócio desse, sabe? Eu fiquei olhando e falei, caramba, gente. Não, e o Bert trouxe a maior prova de fé da Bíblia. Eu acho que isso foi uma das maiores provas de fé, assim. Só isso. Sim. E assim, Falei. analisando também, eu tô pensando assim, referente ao livre-arbítrio também, né? Porque prova bem que ele decidiu não fazer o sacrifício do filho, entendeu? Foi a escolha dele, né? Nos dois casos foram, mas assim, um fez e o outro não, né? Então, reflete as suas escolhas, né? Para que um toma a sua vida através das suas escolhas, né? Só que em relação à confiança que se tem... Aí vamos lá, entre aspas, aí vai numa fé cega, esse algo maior ou não? Né? Eu acho que misturou fé e amor, né? Sim, sim. A gente não... E o que é maior? Aí, Bugou tudo aqui. eu acho que E aí é uma coisa que a gente pode conversar sobre, mas que não se explica, né? É justamente qual é a sensação, como é que reverbera aí? é como se tivesse fundido, sei lá, um no outro, um fizesse parte do outro. É complicado, não dá para explicar assim, né? Acho que é hierarquia, honra, tem muita coisa aí. Nossa, agora eu tô vendo, tem muita coisa aí. Agora, para pensar, eu vou até ler esse versículo depois de novo. Mas tem muita coisa aí mesmo, verdade. E até onde a gente não poderia falar que isso acho que a aula passada, retrasada, que você deu, que isso fugiu o termo, que é a culpa de fazer diferente dos pais. Como que é o termo? É uma consciência. A má consciência, a boa consciência, né? Hoje em dia eu não sigo nenhuma religião, né? Não quero ser desrespeitosa com ninguém que segue, mas até que ponto, levando, né, ao pé da letra como é contada a história, né? Não como uma metáfora, mas ao pé da letra. E ele ouviu de um Deus, né? Personificando esse Deus, que ele deveria fazer aquilo, colocar o filho, né? Matar o filho como prova ali da fé. Até que ponto também ele, como Deus sendo esse pai, tem que fazer tudo o que esse pai diz ao pé da letra, mesmo não estando de acordo com os valores dele, né? Também não sei se realmente esses eram os valores, o valor dele principal ali pela história, que me dá a entender, é honrar a qualquer custo o que esse Deus diz ao pé da letra, né? Então, a gente de repente não poderia falar também de uma má consciência aí nesse ponto.
Total uma consciência. E aí, vamos lá, tirando Deus, vamos lá, tirando Deus dessa visão de Deus, no sentido da fé direta ali, mas pensando em Deus como a origem de tudo. Então, ele estaria atrás do sistema, certo? Ele deu a origem aos primeiros... Adão e Eva. Ele deu a origem aos primeiros dos nossos antepassados, e aí veio o fluxo da vida. Então, é como se tivesse um vou lá de trás dizendo, olha, mata teu filho. Se a gente botar ele de forma linear no fluxo da vida, tá? Tirando dessa posição, pensando só na criação. E aí vamos trazer isso para próximo. Se um avô vira e fala para os pais, mata teu filho, isso não tem lógica nenhuma. E aí ele vai tomar consciência de virar e falar, não, eu rompo com o meu sistema, mas eu não vou acabar, isso termina aqui, né? Não vai para o próximo. Então, nesse sentido, sim, é totalmente. E justamente por isso, a sensação que me vem desse, né, do respeito a todos os envolvidos. A sensação quando eu li, principalmente a última parte, né, e como é que Deus, se existe, iria reagir a isso, né, a sensação que me veio foi, tipo, dele olhando lá e... danadinho esse filho aí, hein, danadinho, eu não consigo ver como, tipo, nossa, que absurdo, vou jogar um raio na cabeça, sabe? Para mim, não conectaria com isso. Para mim, a sensação que veio é de, tipo, nossa, que realmente, que força, né? Mas aí que tá, também, porque eu não tenho, a minha forma de ver o mundo, eu não tenho esse vínculo com com esse ato de fé, realmente, né? Uma das minhas grandes questões a ser trabalhada, inclusive, é a minha relação com a fé. Então, eu não sou um padrão de pessoa nem para entender o que é essa entrega a algo maior. Então, quando eu falo aqui da minha visão muito limitada disso mesmo. Mas são coisas interessantes para a gente ponderar, sim. E que me trouxe muito essa atenção pela história dele, principalmente. Porque se fosse qualquer pessoa pentelha que nem eu falando, é outra história, né? Mas ele teve uma vida de serviço. E aí que me chacoalhou. E é algo que ele colocou em vários lugares. Falei, nossa, isso me chacoalhou muito. Por falar nisso, eu coloquei aí, eu vou subir para você também a referência de um livro. Deixa eu achar ele aqui. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Vocês já viram esse? Eu acho que eu tenho, mas também nunca vi. Ele tá bem legal, só que eu só tenho a versão dele em PDF, não achei, na verdade eu achei um físico, mas super caro também, é daqueles logo lá mais antigo, que não ficou tão famosinho, então tem poucos exemplares. Não consegui colocar a página, porque tá no PDF tudo só corrido, assim, então eu coloquei de onde eu tirei, mas eu não coloquei a página, mas eu vou subir o livro lá para vocês. Tem muita coisa mais organizadinha por tema, assim, não é tanto exemplo de constelação, são os temas e ele vai trabalhando algumas coisas, então eu aproveitei bastante coisa de lá, e eu acho que vale a pena dar uma olhada, principalmente nessa pesquisa, assim, sabe, quero ver mais tal coisa. Aí já coloca lá a pesquisa, ainda mais no digital, né, ele já te leva para o lugar e vocês já conseguem pegar bastante coisa. Então, eu vou subir no Drive para vocês também. Dúvidas, considerações, apreensões? A gente mira no casal, acerta na relação com Deus, e aí fica... Como é que vocês são? Pensantes, pensativas. Ótimo. Deixa o espaço. Essa relação de fé é, tipo assim, como a Gabi falou, como você falou, tipo, eu já não consigo nem falar, porque eu acho que a minha fé vai muito na contramão de tudo que eu ouço. Eu vejo Deus como não trocar com ele. Eu não troco com Deus, eu não tenho nada a trocar com Deus, eu só recebo, né? Então, tipo, já daí eu já não consigo entender muito essa história de eu não precisaria desse sacrifício, né? Na minha cabeça, na minha fé. Então, daí já fica complicado para eu entender essa história tão
como certa, né? Aham, sim, sim. Então, assim, entra muito no que eu falei mesmo, tipo, de livre-arbítrio e de quanto você tem que fazer por seguir o que as pessoas falam, sabe, assim, na minha cabeça, né? Então, mas assim, é uma coisa interessante a se pensar, né? Inclusive, faz 2 semanas que eu voltei para a igreja aqui. Eu sou espírita, né, vocês sabem? E depois da pandemia eu não tinha ido mais. E aí é muito engraçado, porque assim, agora eu ouço as coisas e não é mais aquela coisa assim, tipo, legal, é isso mesmo. Não. Depois da constelação não dá mais. Porque você ouve e você fala, não, peraí. Mas veja bem. Aqui eu não concordo mais. Uhum. Isso aqui já não faz mais sentido para mim. E é legal isso, porque faz pensar, né? Não é só assim, Sim. abre a sua cabeça e enfia coisas. Sim. E Sim. isso é muito legal. Até porque as religiões são feitas por homens, né? Sim. A constelação também, então assim, né? Para questionar mas tudo. assim, para questionar. É isso. É isso que eu achei interessante, para questionar. Sim. Eu tinha achado até que o Bert tinha colocado constelação familiar baseado em Abraão também. Eu cheguei a pensar que quando Deus fala para ele sair da tenda e olhar para as estrelas do céu, se ele puder contar que faria descendência dele, né? As estrelas. Aí eu até cheguei a pensar que o Bert poderia ter visto a questão da constelação baseado em Abraão, assim. Foi interessante ver essa história de Abraão, aí eu lembrei que esse dia eu estava vasculhando o Bert, aí eu só lembrava dessa história da constelação, assim, de olhar para o céu e que seria a descendência de Abraão, tipo, você não ia poder contar as estrelas, assim. Aí eu até achei que fazia sentido, não sei. É interessante. Nunca vi nada, não, mas... E às vezes até inconscientemente, porque pode, né? Interessante. E aí, vocês estavam falando, eu estava aqui pensando, né? Porque nesse primeiro momento, então, Deus pede o sacrifício de um filho. Aí, beleza. Corta para Jesus. Aí ele pega o filho dele e fala, toma, dele aspas aí, porque, né? Ninguém leva em consideração que tem a Maria parideira aí perdendo um filho no rolê. Mas, enfim. Mas aí ele mesmo vai lá e entrega o próprio filho. Então, aí que tá, é tudo muito simbólico, né? Eu também não consigo pegar literalmente. E que foi por amor, né? E que foi por amor. O amor. O amor maior. Mas de um ser que, entre aspas, foi sacrificado, porque ele já estava. Porque ele era consciente de tudo isso. Então não é nem a criança que não está sabendo de nada e nem alguém que está aqui no meio. Não, é alguém que, tipo, não, isso aqui já não importa. Vocês não vão entender que isso não importa, então eu vou mostrar. Como a Leila falou, realmente eu era católica, né? Nos últimos anos eu cheguei aí, voltei para a igreja católica pelo meu pai, para levar ele, e ficava ouvindo a missa, só que muita coisa, tipo, não bate, eu não consegui ouvir, tipo, eu ouvia na minha cabeça, mas isso. Então, mas por respeito ao meu pai, que ele tinha virado dependente físico, né? Então, ele só podia ir com alguém. E eu cheguei a comprar um livro que uma amiga minha, né? Inclusive, acho que eu comentei com a Princesa, eu comentei com todos vocês, que ele fala sobre a Bíblia de um ponto de vista científico energético, por assim dizer. Que é... Nossa, fugiu o nome agora. E é muito engraçado porque ele não explica toda a Bíblia, né? Mas ele pega esses pedaços e, para mim, eu pelo menos tinha bastante dificuldade na Igreja Católica de entender como o padre traduzia aquelas coisas. Tanto que quando era criança eu percebia, eu saía da igreja, o que o padre falou? Não sei. O que foi humilhar? Não sei. E até mesmo de grande, quando eu já tive um pouco mais de consciência, eu não sei o que foi falado. Então eu comecei a descobrir o que foi falado quando eu comecei a conversar, né, com o padre ali na minha cabeça enquanto ele falava. E o despertar da consciência. Nesse livro, ele mostra o que significa isso, né? Então, nessa questão do sacrifício do filho,
o pai ali, que na verdade seria o ego, né? Um dos dois seria o ego, o outro seria realmente o nosso ser. Então a gente só pode renascer, a gente só pode abrir os olhos, a gente só pode realmente se desenvolver completamente quando a gente estiver disposto a fazer esse tipo de sacrifício. Mas realmente não no literal, porque no literal, eu também indo para a igreja, penso, mas não faz sentido. Se é errado um ladrão matar, é errado qualquer um matar. Mas, porém, agora vendo realmente pela parte 1000% metafórica, onde o pai seria o ego ou a consciência e o filho seria o oposto, realmente faz muito sentido. Mas eu precisei desse livro para entender que tudo é uma metáfora. Agora, interpretar parte a parte, ainda existe a dificuldade. Eu achei que o livro ia traduzir a Bíblia inteira. Mas ele traz partes e vocês, cada um com contexto, vai pegando também a sua verdade. Sim. Então, com isso eu entendo, não. Então agora a história faz todo sentido. Porque realmente a gente tem que, né, como você comentou ali, orgasmo, que são pequenas mortes. É isso, é morrer pra gente renascer a cada momento. E é muito legal essa visão, esse espaço dos textos sagrados como um todo, não só da Bíblia, mas sempre olhar para esses textos como ali é escrito em parábolas, né? Ou, enfim, são histórias, para que cada um, no seu momento, de acordo com a sua percepção, tenha algo para pegar. Quando você pega a Bhagavad Gita, por exemplo, é uma guerra. Quem lê está totalmente cru, só vê uma guerra. Aí quem lê, uma guerra entre família ainda, né? Então, dá para fazer uma constelação legal. Mas quem para e já conhece um pouquinho, opa, peraí, essa guerra não é lá fora, é aqui dentro. Tá, é uma guerra interna. Aí o mestre já está explicando a Gita há anos, ele vai ler de novo, ele vai tirar mais uma coisinha. Então, para cada fase, para cada estágio que a gente está, justamente por serem textos simbólicos e subjetivos, todo mundo pode absorver alguma coisa em algum nível. Eu acho que é muito válido esse questionar. Eu não consigo, principalmente expandindo isso, né, e olhando para outros textos, eu não consigo ter essa visão literal de nenhum deles, só que a Bíblia tem uma questão que pega muito, então é muito fácil para a gente olhar para a Gita e pensar, é óbvio que é uma história, claro, né, tem um Deus lá, azul, com 4 braços, é fácil falar que isso é história. Agora, a Bíblia, a gente tem um contexto, não só muito mais humano, mas também uma questão de tempo. Foi cronologicamente datado, e isso pega na mente, né? Então, se aconteceu isso, foi uma história, então eu não posso mais olhar pelo simbólico, eu tenho que olhar pelo que está realmente escrito. Tudo bem, mas mesmo que aconteceu, será que tudo que a gente diz é exatamente o que a gente diz? Será que não tem o subjetivo por trás? Será que não tem o simbólico por trás? A gente realmente é tão literal assim? A gente não é, né? E por que o texto ele seria? E o quanto desse texto pode me impactar? Da mesma forma que quando eu terminei de ler esses 2 recortes do Bert, buguei, travei, não sei. E se todo texto que a gente lesse, principalmente com esse cuidado nos textos sagrados, pudesse gerar esse tipo de espaço? Isso é relação com o sagrado. Qual é a resposta? Não sei. Reverbera em mim, alguma coisa reverbera, beleza. O quê? Não tenho ideia. E aí sim, realmente, né, morrer uma parte do ego, se for olhar por esse caminho, a árvore do conhecimento, né, o quanto o conhecimento limita a gente ficar preso no mundo por causa do conhecimento, da tentativa de saber as coisas no lugar de simplesmente ser e estar no paraíso. Então o paraíso está disponível para todo mundo que se dispõe a ser. E aí a gente não está sendo com base num monte de conhecimento passado, de julgamento, de repreensão, de questões familiares e tudo mais. Então, depende, né? Cada parte que a gente pega realmente. Se for pegar no literal, não tem sentido nenhum. Principalmente se for ver, né? Tá bom, a cobra que mandou comer a maçã. Não tem sentido. Se for pegar no simbólico, tem todo sentido. E aí, a cada momento de vida, a gente vai ter espaço para deixar isso reverberar um pouquinho mais fundo. E a gente vai se relacionando com o texto sagrado. Acho que nesse
nesse processo tem espaço aí para todo mundo, né? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bem, Vão dormir com essa agora, vocês que lutam. Ai, gente, mas é algo que depois mais pra frente também, se cada um no seu processo quiser conversar mais e trazer, é interessante porque a gente está no grupo de diferentes crenças, mas ao mesmo tempo tem uma disposição de ter essa conversa e é gostosa essa conversa. sim. Eu acho também. E é muito legal, porque às vezes vem gente para o grupo que olha e fala, porque gente de X religião, eu fico olhando e falo, cara, eu não sei como isso aconteceu, só sei que vem gente de tudo que é tipo de religião aqui, e é muito legal de ver, eu tenho, assim, é uma alegria mesmo, porque eu já briguei tanto com tudo, que daí cada pessoa que chega com uma crença diferente, eu fico olhando, cara, que mundo legal, eu já briguei com isso, mas olha que mundo legal, porque para a pessoa faz sentido. Então, é gostoso demais de estar aqui, velho. Tem que ter respeito, né? Sim, acima de tudo. É muito bom ter. Bom, porque é importante ter. Uhum. Quando eu entendi isso, né? Porque na adolescência, claro, você briga com todo mundo e fosse. Mas quando eu entendi, eu falei, caramba, como é importante ter. E às vezes, em muitos momentos da vida, eu olhava e falava, tá, eu abri mão de tudo isso, como isso me fez falta. Do acreditar, do ter uma conexão, eu não encontrava isso, e aí me fazia, e às vezes ainda faz, assim, certas coisas que ainda não consegui reorganizar, faz falta. E você olha e fala, nossa, eu só queria poder ter essa confiança desse tamanho, e não tem. Então, para mim, hoje, é muito bonito ver, independente da crença, mas a confiança que as pessoas entregam. E aí, só tempo de vida mesmo, né, para gerar esse espaço, esse respeito. E é muito bom poder, né, como você falou, conversar com todas vocês. Não sei se cada uma quer de uma fé diferente, uma religião diferente, nem sei. Só sei da Leila que ela falou. Qual que é a religião de vocês? Mas como a Vanessa falou, com esse respeito, né? Onde eu sei que vocês não vão e eu também não vou, tipo, falar nada a ver, né? Mas não, é uma troca, do mesmo jeito que hoje eu tenho essa minha verdade, com algo que vocês falem, tipo, a gente pode mudar essa verdade e ter essa permissão, né? Eu hoje comigo tenho essa permissão, eu posso mudar minha verdade. E pegar um pouco na verdade de cada religião, melhor, de cada religião que cada pessoa transmite. Quando eu entendi isso também, que levou muito tempo também, ficou realmente mais fácil, tipo, conheci pessoas maravilhosas de qualquer religião, e nunca foi a religião. E esses papos é difícil ter, né? Que nem política, com pessoas que a gente não vai sair acreditando na mesma coisa, na mesma linha, mas tá tudo certo. A gente não precisa se convencer. Sim. Só tem espaço de respeitar o outro. É porque ainda existe ainda muito talvez algumas barreiras e algumas crenças de que, assim, se a gente falar que é de uma religião diferente, isso vai nos diferenciar de que Deus é outro Deus, né? E Deus, ele é um só, né? Agora, assim, as religiões, elas se separam talvez por elas mesmas, né? Porque, assim, se eles são um Deus, né? Por que a gente inventa, a gente cria tantas coisas? Isso é nosso, do ser humano, né? Então, assim, não sei por que a gente está discutindo a religião, mas sim qual é a nossa intimidade com esse Deus, né? De que forma que a gente está procurando ter uma relação com ele, de que forma que a gente está procurando se aproximar dele, né? Então, existe muito essa barreira das pessoas se conversarem por isso, né? Porque às vezes a gente põe a religião na frente de Deus, né? Então, por isso que existe muito essa dificuldade. Tanto como na política também. Na política eu vi muitas pessoas brigar, né? Às vezes até dentro da própria igreja mesmo, a gente vê as pessoas brigarem por causa disso, né? A política, querendo ou não, o partido X ou Y, alguém vai ganhar e alguém vai governar o mundo, né? Vai governar o Brasil. E quem vai governar tem que fazer alguma coisa por todos nós, independente da nossa religião, independente do partido, né? Então, assim, a gente precisa olhar com esse olhar mais aberto e essa mentalidade mais aberta, né? Independente da religião.
Nós somos irmãos, independente da religião, nós somos filhos do mesmo Criador. Então não tem por que ter essas barreiras, né? Sim. Acho que seria mais simples. Muito. E todos, no caso da política, todos vamos ser governados por quem ganhar. Independente do Então, partido. Eu torcer Tem pro barco jeito. afundar porque eu tô no barco. Uhum. E se tudo é também pouco importa, né? A gente tá brigando pela interpretação, de novo, dos homens, né? Uhum. Sim. É a nossa E vai- limitação que faz isso, porque se a gente vai realmente criando tivesse a barreiras. visão do todo... Sim, sim. Muito isso. Muito bom ouvir vocês. Gratidão. Podemos? Podemos. Nos vemos, então, dia 3, para Dia começar com os 3. bonequinhos. Vai ter constelação, né? A cara para mim, dona Gelma. Constelação, tragam seus temas. Eu vou fazer uma para cada um, então, com os bonecos. E aí depois eu coloco vocês na berlinda. Tá chegando a hora que eu vou começar a me divertir, gente. Não gostei. Esse bonequinho pra minha irmã que eu pintei pra ela, gente. Ficou tão legal. Eu acho que você legal. deveria vender. Então, eu já fiz essa conta, mas, putz, demora tanto pra pintar. Quanto é que cobra no negócio, gente? É. Porque É uma daí... arte, né? Ai. E aí eu fico olhando e falo, eu quero chegar em casa e descansar, não quero pintar boneco, não. Bom, nos vemos. Qualquer coisa, manda Obrigada. mensagem, qualquer coisa que vocês precisarem falar lá no grupo. Aquele esquema. Amanhã eu subo aqui, né, até o final da semana, as coisas, mando o link para vocês. Vou subir o PDF também para o grupo. Qualquer coisa que eu tiver devendo, vocês me cobrem. E a gente se vê. Tá bom. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Tchau. Boa noite para você. Boa noite. Boa Boa noite. noite.